sabemos que a nossa participação na casa espírita não é só questão da casa espírita, é questão de cada um de nós. Chegamos, nos acomodamos, e temos necessidade de receber, mas também doamos. Eu costumo dizer, meu nome é Marilene Dantas, para quem não me conhece, não sei que a maioria me conhece, eu costumo dizer que vocês, os jovens, vocês que estão aqui, são o futuro desta casa. Vocês são convidados aqui não apenas para assistir a palestra. Nós precisamos de vocês aqui como hoje, assistindo a palestra, recebendo essa energia fluidificadora, mas nós também precisamos de vocês amanhã. Quem sabe se alguém quiser ficar na casa, gostar da casa, se vai gostar também, se aperfeiçoar o tratamento do estudo, do Evangelho, nós estamos aqui para isso. Então, não se preocupe, a casa é de vocês. O Espírito Consolador, o Evangelho Consolador, está aqui para receber vocês de braços abertos. Que vocês sejam sempre com a gente. Que vocês sejam sempre saindo daqui melhores do que aqui chegaram. Sendo assim, vamos dar início à nossa prece de para a abertura dos nossos trabalhos de hoje, mandando o nosso espírito aos mentores espirituais desta casa, que aqui se encontram desde cedo trabalhando, orientando através do pensamento de cada um a energia receptadora que aqui estamos para receber, também para doar. Agradecemos pela presença desses mentores espirituais que são muitos. Talvez sejamos poucas pessoas físicas nesta casa, neste salão, mas muitos aqui estão para atender, para nos ajudar, para fluidificar através da água o nosso pensamento de cura, de amor, de paz e de caridade. Agradecemos os mentores dessa casa, Nésio Siqueira, os índios Aratãs, aqueles que tanto trabalharam por esta casa, que não se encontram mais por aqui, mas que com certeza estão por aí nos ajudando a fortalecer não só os trabalhos da casa, mas todos aqueles que aqui se encontram. Sendo assim, vamos iniciar os trabalhos dessa casa hoje, fazendo a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos. Graças a Deus, graças a Jesus. Hoje quem vai falar com a gente é o Milton Júnior. Milton já fez parte desta casa, pastor desta casa, foi trabalhador desta casa, é amigo desta casa, é cria desta casa. Seja bem-vindo, Milton. Já falou muito. Vai nos hoje nos dar uma palavra para que possamos sair daqui hoje melhores do que chegamos. Graças a Deus. Boa noite a todos. A gente tem conversado muito sobre os dias atuais, a espiritualidade tem tentado nos colocar, principalmente aqui no Brasil, com relação aos dias atuais. Porque tem uma máxima que nos diz que o Brasil é a pátria do Evangelho, coração do mundo, celeiro da humanidade. O nosso querido Chico Xavier, através de Humberto de Campos, nos trouxe esse livro, onde detalha o que está acontecendo no Brasil hoje, já naquelas décadas de 30, de
40. O que está ocorrendo no Brasil? O Brasil é sim a pátria do Evangelho, apesar de tudo que está acontecendo. Eu vou tentar resumir o livro, desses 30 minutos que eu tenho. O que acontece? O que aconteceu? Desde a época de Moisés, a humanidade ainda estava muito mais na era do instinto do que da era da razão. Mas a partir dali, a partir da vinda de Moisés, que tentou despertar em nós aquilo que nós realmente somos, porque nós somos, apesar de esquecermos, nós somos espíritos tendo uma experiência material. E muitas vezes a gente esquece disso. Os dias de hoje mostram que nós estamos esquecendo disso. Porque a gente nunca lutou tanto, nunca brigou tanto por ter. Esquecendo de ser. Né? Porque nós somos maravilhosos, nós somos fraternos, nós somos amorosos, somos solidários, nós somos. Mas não estamos, alguns de nós não estamos. Porque esses escombros emocionais, que é orgulho, vaidade, arrogância, prepotência, né? Faz a gente lutar por coisas, por ter, muito mais por ser pessoas melhores. Porque quando nós partirmos deste mundo, desse planeta, não do planeta em si, né? Do mundo material, porque nós continuaremos no planeta da espiritualidade, nós vamos levar uma coisa só: aquilo que nós construímos emocionalmente, vibracionalmente, magneticamente. E nesse processo, a gente hoje, nessa correria, nessa loucura, nesses momentos de ansiedade, de pensamento acelerado, dessa fuga emocional que nós estamos tendo, a gente esquece disso. Então, nessa época de Moisés, onde Jesus, que é o nosso governador planetário, influenciava os profetas, se preparando para a sua vinda, que Jesus se preparou milênios para chegar, né, a encarnar no planeta. E nesse processo, a humanidade veio sendo trabalhada lentamente desde a época de Moisés até os nossos dias, na época das cruzadas, né? Então, a época que a humanidade começou a perceber a presença de um ser maior, com uma só linguagem. Deus só tem uma única linguagem, que é a principal, que é o amor. Porque o amor é uma energia, né? Um sentimento, uma energia que nos leva a um estado de topor, de êxtase, superando todos os obstáculos emocionais. E todos nós, a partir dessa época, nós começamos a ter esse processo de percepção de uma força poderosa. Tanto é que toda vez que a gente precisa de ajuda, a gente corre para essa força, né? E isso é desde aquela época, ao ponto de nós matarmos em nome de Deus, que foi as cruzadas. Nós invadimos terras, impormos as nossas vontades, a nossa religiosidade, porque espiritualidade não é isso. Nós precisamos deixar de ser muito mais religiosos e sermos mais espiritualizados. A própria Joana de Ângeles nos fala isso. Porque a religiosidade, a religião, ela não é um objetivo, ela é uma ferramenta para que a gente possa galgar esse processo evolutivo através das orientações da religião que a gente segue. Porém, nas cruzadas, houve foi corrompido a mensagem de Jesus. E nós matávamos. Quando eu falo nós, eu me coloco nesse lugar. Por quê? Porque reencarnacionista que somos, ou nós estávamos lá, encarnado, ou estávamos na espiritualidade, usando a nossa tendência, a nossa sintonia, as nossas ideias, influenciando
seres que estavam aqui encarnados numa sintonia, né? É o que Kardec pergunta aos espíritos, se por acaso nós temos à nossa volta espíritos. E ele fala, na pergunta 459, que uma nuvem de espíritos nos acompanham diariamente. E muitas vezes são eles que nos dirigem. Aí você vai falar assim, opa, palavra mágica. Se ele me dirige, eu não tenho nada a ver com isso. Os meus erros não é culpa minha, do meu obsessor. Inclusive, eu acho que deve ter algum, porque estou com uma dor nas costas aqui. Passei o dia todo com uma dor nas costas, no pescoço. Eu acho que é obsessor, mas pode ser pressão alta também, né? E não é assim que funciona. Ele nos dirige porque nós permitimos que ele nos dirija. Porque existe uma lei chamada lei de afinidade, de magnetismo. E eu posso explicar isso de uma forma do meu entendimento, é mais ou menos assim. Aonde a luz existe trevas? Não. E aonde está trevas, não está a luz, eu vou escolher. Se eu quero a luz da sabedoria, né, ou as trevas da ignorância. E nesse processo, nós vimos crescendo. Só que Jesus, a gente pode ver isso no livro de Humberto de Campos, ele chegou nesse período crítico da humanidade, porque nós tivemos 3 períodos críticos da humanidade, de decisão, de livre-arbítrio. Um foi das cruzadas. Aliás, vamos colocar em ordem. Um foi na época de Jesus. Quando ele chegou aqui, na nossa ignorância, nós éramos crianças espirituais, então tudo que fazíamos, nós fazíamos não com a razão, mas pelo instinto. Tudo era instinto, né? Tudo era instinto. A razão existia já, lógico, mas o instinto prevalecia. E Jesus falou assim, para esse problema, eu tenho que estar presente, governador planetário, não tem ninguém que possa falar em meu nome. Por quê? Porque eu vou falar em nome do Criador, em nome de Deus. Tanto é que ele falava, só vão até o Pai através de mim. O que ele quis dizer com isso? Que ele era o cara, que era o CEO, que era o mentor que estava indo embora? Não. Ele quis dizer através dele, porque aquela linguagem da época ainda era muito turbulenta, quis dizer que as informações que eles estavam passando para nós era a única forma de chegar ao Criador que representa o paraíso, a felicidade. E é só através dele que podia ser feito isso, porque ele tinha todas as informações. Então ele veio e nos mostrou para nós que nós somos iguais a ele. Como assim? Porque ele fala assim, vós sois deuses. E olha a humildade dele, e podes fazer muito mais. Porque é uma realidade, no universo não existe escolhidos, não existe castas que nem aqui. Se eu trabalhar de forma a criar esse processo evolutivo, não tem limite para o meu poder, não tem. Mas nós temos as nossas dificuldades, as nossas má tendências. Então Jesus veio até nós e fez tudo aquilo que nós podemos fazer. A gente logo pensa assim, então eu posso curar paralítico? Eu posso curar leprosos? Eu posso curar, afastar o obsessor? Até posso, mas não é isso que ele veio dizer. Ele veio dizer que nós podemos nos curar. Nós podemos nos melhorar, nos tornar pessoas melhores. Porque aí sim eu vou encontrar a felicidade. Porque a minha felicidade não está no outro. Apesar de falar assim, ele ou ela é a minha alma gêmea. Sem eles eu não vivo. Né? Se for embora, minha vida acaba. E a gente fala para os namorados, né? Maridos já nem tanto, né? Mas principalmente para os filhos. Só que os filhos vão embora um dia. Né? A lei da natureza.
E nós vamos antes dos nossos filhos. Que Deus assim faça. E aí? Como é que fica? Eu passei uma vida inteira me dedicando. Me abandonei, né? Em prol do meu amor por ela. Me abandonei, me anulei. E por algum motivo, ela ganha a cena sozinha e vai para Dubai e me leva. Né? E aí? Como é que eu faço? Se minha vida é a dela. O que eu fiz com todos esses anos que passaram? Que quando eu encarnei para mim. Para mim, não encarnei para pai, para filho. Eles são simplesmente meus instrumentos, meus personal training, para me tornar uma pessoa melhor, porque são eles que vão me ajudar a caminhar como de criança. A mãe, a pai, o filho, mas os passos são meus. Né? Então, nesse processo é o que Jesus fez conosco. Ele veio falar assim: olha, é o seguinte, eu vou mostrar para você, como fazer para ser feliz. Porque a felicidade não é desse mundo. É o que ele falou. Aí o que ele fez nesse momento? Em que estava uma loucura o planeta. Até por Deus, a minha espada banhada estava cheia de sangue. Aquele amor que Jesus falou, no teu próximo como a ti mesmo. Perdoa o teu inimigo, já tinha caído por terra. Aí Jesus convoca os seus anjos responsáveis pelo planeta, sim, porque anjos, né, são espíritos evoluídos, e não da forma que a gente acredita, mas são espíritos evoluídos. Né? E esses espíritos evoluídos, que para nós, crianças que somos, queremos visualizar anjos com asas, né? Porque asa não é nada mais é do que a energia do anjo. Né? Ele convoca essa organização e fala: olha, do jeito que está, não pode vir ficar. Né? Vou trazer para a nossa linguagem. Né? Do jeito que está, não dá para ficar. Eu vou ter que fazer alguma coisa. Então, vem cá, Ismael. Ismael era um dos filhos de Abraão. Tem uma história bonita, que é longa, não vai dar para me contar aqui. Então ele convoca Ismael e fala assim: olha, você vai ser governador espiritual de uma terra que eu estou preparando. Porque aqui, o mundo da época, a Europa, está completamente contaminado. Não dá mais para esse povo, para poder ressignificar o processo do meu evangelho, do evangelho de Deus. Então ele prepara a terra e fala: vai para lá, para a pátria do cruzeiro. Você vai fazer o seguinte: como a Europa era muito materialista, França, Espanha, Inglaterra, né? O que ele fez? Ele pegou o povo mais simples, mais pobre e mais trabalhador daquela turma toda. E no processo, que também está no livro, gente, isso tudo está no livro, quem tiver curiosidade. E no processo longo de trabalho, a espiritualidade intuiu Cabral, que era o fenício, porque eu vou dar uma pinceladinha, né, em volta. Os fenícios estiveram aqui no Brasil 2000 anos atrás. Tá? Estiveram aqui, foram embora para lá, e tiveram um encontro com os índios. Isso está em algumas apócrifos, e também existe uma pedra, acho que é São Luís, onde está escrito os fenícios. Bom, voltando, eles inspiraram Cabral a desviar o curso. Porque todos nós sabemos que Cabral ia para a Índia. E de repente, uma calmaria fez com que ele desviasse o curso. Né? E ele veio carregar para mim. Né? Em chegando aqui, ele começou o processo de desenvolvimento do Brasil. Passaram alguns séculos, e Ismael era o governador. Ele era responsável por
administrar o Brasil. Né? Passado alguns séculos, Ismael pede uma reunião com Jesus. Pede uma reunião com Jesus. Aí, isso é minha linguagem, tá, gente? Isso é todo o processo espiritual, é um negócio muito maior do que a minha infantilidade, né? Aí, diga, olha, Jesus, está no livro, tá? Olha, eu falei, o Senhor me perdoa, eu falei, começa a chorar. Eu falei, o Senhor me pediu para fazer uma coisa, eu tentei, eu trouxe os portugueses para cá, eu administrei eles. Aí o Senhor falou assim para mim, ó, vamos trazer os irmãos da mãe África, porque eram fortes, né? E ajudariam no desenvolvimento do país. Tá? E junto com os índios, que eram conhecedores da terra, nossa, o Brasil ia de vento em popa, né? Mas isso aconteceu, gente. Houve uma união, tudo de boa, veio o pessoal de Angola. Aí, ô meu amigo, seja bem-vindo, vamos trabalhar junto aí, cara, a terra, os índios, vem cá, vocês também me explica como é que as plantas estão aí, medicinal, a planta para. Nós fizemos isso. Nós fizemos isso. Não fizemos. A ganância humana, que é uma das grandes mazelas de todos nós, começou a escravizar, né, os negros, os índios, fazendo verdadeiras barbaridades. E ali a coisa começou a não funcionar. Começou a virar bagunça. Agora, veja essa iniciativa de Jesus. Aí Ismael começa a chorar. Aí Jesus fala assim para Ismael, ó, eu tenho uma solução para tudo isso. Né? Uma solução para tudo isso. É o seguinte, você pega essa bandeira aqui, né? Que Deus, Cristo e caridade, você vai em todos os umbrais da psicosfera, você vai pegar todos aqueles generais criminosos que não tem jeito, você vai pegar todos os políticos corruptos e vai trazer para o Brasil. Vai trazer para o Brasil. Pô, mas peraí, não é a pátria do Evangelho? Pátria do Evangelho tem que ter um monte de anjo aqui, na verdade, tomando conta daqui. O Brasil devia ser aquela pátria onde ficaria, né, em cima comandando toda a humanidade, né? Faz isso, faz aquilo, mas só que não é assim. Jesus, lá atrás, quando ele estava aqui, quando Pedro reclama dele, que ao chegar na casa dele, vê Jesus conversando com prostitutas, ladrões, criminosos, políticos, que eram cobradores de impostos na época, né? E fala com Jesus, mestre, pelo amor de Deus, o senhor é o Messias? O que o senhor está fazendo? E ele ri, né? Jesus ri, Jesus era muito alegre. Aí, em vez da ideia que se passa da religião, Jesus era muito alegre, a gente fica alegria, um sorriso, a gente não tem ideia. Jesus sorria muito e abraçava muito, porque hoje nós estamos descobrindo que 30 segundos de abraço limpa todas as toxinas do corpo. 60 então nem se fala. Né? E o sorriso é uma energia que gera ocitocina. Alguém já ouviu falar nesse hormônio? Porque assim, se você pega alguém que sorri, você não consegue parar também, né? Se a pessoa faz então, algumas pessoas têm umas risadas gostosas, né? Ela começa a rir, você não quer, mas que doido, né? Você fala assim, mas que doido, está rindo de quê? Mas daqui a pouco você não consegue, daqui a pouco contamina, contagia, está todo mundo rindo. Só não vou rir aqui, porque senão você vai todo mundo embora. Entendeu? Então, nesse processo, Jesus falou assim para Pedro, que Simão Pedro era um louco, era um pescador bravo, gente boa, bom coração, mas era bravo, era aqueles, né? Falou, mestre, como é que você pode? O senhor é Messias, você não pode se juntar com essa ralé. Ainda por cima tem uma mulher no meio aí, prostituta ainda. O senhor enlouqueceu, né? Eu falei, tá? Aí Jesus bota a mão no ombro de Pedro, aquele olhar atento, aquele sorriso meigo, e fala assim, Pedro, eu não vim para os sãos,
Eu estou aqui pelos enfermos. Resumindo, o Brasil é a enfermaria de Jesus. E nós estamos tudo doentes, tá? É a enfermaria de Jesus, gente. Para cá está vindo, continua vindo, todos aqueles espíritos que falharam. E estão tendo a última oportunidade, gente. É a última oportunidade. O tempo todo a gente vê isso com esse processo de regeneração, ou não? O tempo todo, eu já publiquei, vocês já devem ter replicado, e assim por diante. Ou seja, todos nós estamos sabendo que é um momento que nós estamos tendo, que é uma oportunidade para nós. Sabe lá se nós vamos reencarnar de novo. Por quê? Porque ao desencarnarmos, aqui o mais velhinho vai desencarnar com 105 anos, né? O mais novinho que vai desencarnar, tudo vai desencarnar com 105, 106, 107. Mas quando estivermos na espiritualidade, pelo menos ficaremos o dobro. Pelo menos, né? Eu não sei que existem as encarnações compulsórias, tá? Mas aqui não tem ninguém não. Porque compulsório é aqueles que não tem jeito mesmo. Eles são empurrados para cá, aqueles outros, né? Aqui não, aqui é a galera que a gente boa. Entendeu? Então, o que vai acontecer? Nós talvez, reencarnemos daqui a 100, 200 anos. Como estará a Terra daqui a 200 anos? Muito melhor do que está hoje. Porque hoje nós estamos muito melhor do que ontem. É que a gente se indigna com tudo que está acontecendo. Parabéns, é isso mesmo. Nós temos que nos indignar, não revoltar, porque isso aí alimenta o inimigo, né? Porque quando eu crio uma revolta, um ódio, mais um CPF cancelado, né? Essa energia que é nociva, aí eu falo assim, não, ó, Jesus é teu. Ele falou, vá, quer isso não. Quer isso não. Não, isso não é meu. Eu não te pedi isso. Mas aqueles amigos que vivem perdidos na ignorância, e estão querendo essa munição para fortalecer o seu arsenal, vai lá e pega nela. Cada vez que eu fico com ranço, cada vez que eu tenho ódio, cada vez que eu quero me vingar, cada vez que eu, de alguma maneira, sinto algo nocivo, eu estou abastecendo eles. E olha que eu não gosto dessa galera, hein? Eu acho que eles estão perdidos. Só que eles estão se alimentando de mim. Todos nós estamos num momento importante, não para a humanidade, gente. A gente tem muito desse sentido. Não, eu vou rezar pela Europa, eu vou rezar pela Rússia, vou rezar pela Ucrânia, esses coitados que estão nas cadeias, eu vou rezar por eles. Bacana, acho que rezar é muito legal. Mas o que eu estou fazendo por mim? Porque Jesus falou assim para nós, e a gente não avaliou. Ama o teu próximo, beleza? É isso que ele falou? Mas com... Aí eu te pergunto, se eu não me amo, como é que eu posso dar para alguém uma coisa que eu não sei o que é? Você tem filhos? 2. Tem 2 filhos. Gravidez sentiu, né? Barriguinha, doeu as costas, né? Enjoou? Enjoou bacana. Né? Mas dói as costas. É assim, eu imagino como seja, porque eu tenho 2 filhos e 4 netos. E vi as mães, né? Mas eu sei o que é uma gravidez. Eu não sei o que é uma gravidez. Então, se eu não souber o que é o amor, eu não posso dar nada para ninguém, uma coisa que eu não conheço, gente. Eu tenho que me amar, eu tenho que me respeitar. Não estou falando para ser egoísta, não é isso não. Eu tenho que me tornar uma pessoa melhor, muito melhor. Melhor que os outros, vocês acham? Não. Melhor para os outros. É para isso que eu vim aqui. É para isso que eu cheguei. É para isso que você chegou, você. Nós chegamos aqui para nos tornarmos pessoas melhores, não melhor que o outro, mas melhor para os outros. A partir de onde? Da minha família. O primeiro elo de ligação comigo, com Jesus e com o Criador é a família.
Porque nós temos a família não que queremos, na maioria das vezes, mas sim a família que necessitamos, como disse a irmã. E aí na família a gente pega aquelas pedras de sapato, né? Aquelas malas sem alça, os maridos, malas sem alça, a mulher cozinha, o cunhado, né? Que, pelo amor de Deus, que ele é fogo, né? Tem um pouquinho assim de copo, ele abre já dele, toma banho e deixa sem nada, né? A sogra, coitada da sogra, né? Que tem a fama. Mas são eles que são os nossos personal training. São eles que fazem com que a gente vença aquilo que nós pedimos para vir para vencer. São eles que nos fazem enfrentar e abaixar nossa bola do orgulho, da vaidade, da arrogância, do perdão. Como é que eu posso perdoar alguém que eu não conheço? Porque assim, se a minha vizinha é uma mala, um vizinho, o que eu faço? Olha, tá certo, deixa ela sair quando eu vou embora. Assim a gente consegue evitar, não consegue? Consegue evitar o vizinho e tantos outros. Agora a pergunta é, a gente consegue evitar a família? Alguns até conseguem, né? O marido sem alça, sem rodinha, a gente empurra para fora, né? A mulher empurra para fora e bota para colar. A sogra é sogra, não abre até, tua sogra é filha. Aí eu vou falar para o filho, nunca minta, né? Mas uma coisa que a gente não consegue se livrar. Uma pergunta. Existe ex-filho? Ex-filha? Não tem jeito. Pode até botar para fora. Você morreu para mim. Adianta essa palavra? Não adianta. Não adianta. Então, nesse processo que estamos vivendo hoje, a era da luz, nós estamos vivendo a era da luz. E nesse processo que estamos vivendo a era da luz, cada um de nós tem que trabalhar por nós. Por mim, eu tenho que trabalhar por mim. Ver o que está errado em mim. Me amar assim. Isso está errado. É duro de admitir. Eu sou um cara muito orgulhoso, muito vaidoso, muito arrogante. Eu preciso mudar isso. Sabe por quê? Porque se eu mudar, sabe quem ganha com isso? Eu. Porque está provado na medicina que as enfermidades todas, sem exceção, é proveniente do pensamento, sentimento e emoção. Essa trindade aqui mal estruturada destrói, degenera o perispírito, que é o nosso, né, a nossa forma da forma. E como toda forma, você sabe que faz bolo, se cair no chão amassar, o bolo vai sair torto, né? Mas que você...